No livro de Mateus, a gente vai ler o capítulo 28, a partir do versículo 18. Mateus 28, versículo 18. Quem achou diz amém? Quem vai ler no telão diz glória a Deus. Então Jesus, aproximando-se deles, e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês. Repete comigo. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quem crê nisso diz amém. Vamos orar? Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós pedimos que o Senhor venha iluminar os olhos do nosso entendimento nessa noite, Pai, para que nós venhamos ter plena revelação, Senhor, da sua palavra aqui nesse lugar. Nós não queremos sair por aquelas portas da mesma maneira que nós entramos, mas nós queremos ser transformados pela sua glória. Nós queremos ser transformados pela sua palavra, Senhor. Por isso, fale ao coração da sua igreja nessa noite. Que não seja eu, que não seja um pastor, um homem aqui falando, mas que seja a sua voz comunicando à sua igreja, Espírito Santo. Que nossos ouvidos e nossos corações estejam abertos. Que nosso coração nessa noite seja um solo fértil, para que a sua semente da sua palavra venha brotar, germinar e venha dar bons frutos, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre uma promessa que Jesus faz nesse texto, que é a promessa da presença. Jesus nos promete a presença dele até a consumação dos séculos. Isso é, até a eternidade. Porque quando ele fala consumação dos séculos, a gente está falando do fim das coisas, mas quando vier o fim das coisas, nós passaremos a habitar na Nova Jerusalém celestial, onde nós habitaremos com ele para sempre. Ou seja, ele está nos prometendo a presença dele na terra até o último dia da nossa vida, mas principalmente nos prometendo a presença eterna na Nova Jerusalém. Quem crê nisso aqui? Mas é interessante porque se nós olharmos para nossos dias de hoje, para a atualidade, né, talvez a gente nunca viveu um tempo onde a gente está tão conectado, mas tão sozinho ao mesmo tempo. Né? Tá todo mundo com... Você tem aí um celular na mão, às vezes eu estou pregando, você está aí com o celular digitando. Estou brincando. Só está valendo se for para me postar e me marcar lá para ficar famoso, tá bom? Estou brincando. Tá aí, a gente está tão conectado, e aí às vezes você sai, tu vai, né, vai jantar, e tem aquelas cenas, um casal, um de frente para o outro, jantando, e um mexendo no celular, nem fala mais um com o outro. Às vezes... quando eu falo, eu sempre gosto de me incluir na coisa, sabe? Eu, quantas vezes não me pego assim, por exemplo, estou lá em casa, eu vejo, estou horas ali, assim, com a cara no celular, e minhas filhas estão ali brincando. E talvez eu podia estar passando, porque às vezes é trabalho, mas tem vezes que é só nada, né? Vídeo fútil no Reels, eu não assisto TikTok, mas ali no Reels, enfim, aquele vídeo que tu vai passando, quando você vê que você está 3 horas lá, minha filha está ali brincando, daqui a pouco ela não está mais, está velha, não está mais em casa, eu vou sentir falta, né? E tantas coisas, né? A gente está o tempo todo conectado, a gente está uma ligação de alguém, a gente está uma chamada de... É claro, tem as suas bênçãos, a tecnologia, né? Por exemplo, você consegue ligar para uma pessoa que está do outro lado do mundo. Eu falei aqui domingo, esse Dia das Mães, eu tive a graça de ter minha mãe e minha avó aqui perto, só que elas duas, cada uma mora num estado diferente, minha família a gente é igual judeu, é tudo distribuído por aí, é um em cada lugar. E aí passei anos, Dia das Mães, só na ligação de vídeo, então é uma bênção por esse lado. Mas às vezes a gente se conecta com a pessoa que está em outro estado e a pessoa que está do nosso lado a gente não conversa porque a gente está ali no celular, né? Então a gente vive uma geração que é tão conectada, mas ao mesmo tempo tão sozinha. Hoje, né, é a geração que lidera por muito. Depressão, ansiedade, sentimento de solidão, né? Pessoas que se sentem sozinhas. E às vezes as pessoas que se sentem sozinhas estão rodeadas de gente. Às vezes a pessoa que se sente sozinha está sentada aqui do nosso lado. Está num auditório com hoje, sei lá, tem umas 400 pessoas aqui no auditório hoje, tem 400 pessoas do lado, está num GC com 30 pessoas, está numa família, às vezes a casa lotada, mas está se sentindo sozinho.
Então, a solidão realmente algo que nós lutamos, né? Que a nossa geração enfrenta hoje. A gente tem acesso à informação, comunicação, rede social, tudo mais, mas às vezes você está aqui me ouvindo e você carrega esse vazio dentro de você. Um vazio de solidão, um vazio de se sentir sozinho, de se sentir abandonado. E é interessante porque desde o Éden, a maior tragédia, na verdade, a maior falta que a gente vê que Adão e Eva tiveram quando foram expulsos do Éden, não foi de dinheiro, né? Eles enfrentaram muitos problemas ali. Por exemplo, Adão, antes de pecar, eles estavam lá no Éden. Se Adão e Eva não pecassem, até hoje a gente não precisaria trabalhar, né? Foi lá pecar, a gente tem que ralar hoje, mas a gente podia hoje estar como? De roupinha de plantinha, na praia, tomando água de coco, comendo a fruta, peixinho, e lá de boa, sem trabalhar, mas a gente tem que trabalhar, né? Então, esse é um problema, claro. Outro problema, Deus fala que Eva, a partir dali, ia sentir dores de parto, ia ter o problema ali da TPM, né? Da mistura. Inclusive, eu estou com esse problema essa semana lá em casa, orem por mim. E aí, muitos problemas, mas o maior problema que Adão e Eva enfrentaram, e que a gente, até hoje, sofre as consequências disso, foi o problema do abandono, de serem expulsos do paraíso e de, consequentemente, perderem o relacionamento com Deus. Então, de Adão e Eva para frente, a humanidade sofria, né, de um vazio, que era o vazio do relacionamento, que era o vazio da presença de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus criou Adão e Eva, e Deus descia todos os dias para se relacionar com eles, ou seja, Deus criou o homem para relacionamento. Deus criou o homem para se relacionar, para se comunicar, para falar, para conversar, para ter isso. Quando Adão e Eva saem do paraíso, eles perdem isso, e desde então, a humanidade, o maior sofrimento da humanidade foi a falta de relacionamento, a falta da presença de Deus. E a gente vai ver, né, a história toda bíblica, a narrativa bíblica passando pela história toda de Deus, que decidiu, de diversas formas, habitar no meio do povo dele. A gente vai ver Deus por um tempo habitando dentro de tabernáculos. A gente vai ver Deus por um tempo habitando dentro de templos. Mas graças a Deus por Jesus, que veio, viveu a nossa vida, morreu a nossa morte, e hoje eu e você somos templos dele. E a Bíblia vai dizer que eu e você carregamos a presença nele. Quem crê nisso aqui? E aí, nós temos essa dádiva. E é interessante porque quando a gente está lendo esse texto aqui, o Evangelho de Mateus, é um evangelho que não coincidentemente, ele começa o seu primeiro capítulo e ele termina o seu último capítulo, que foi o que nós lemos, falando sobre um Deus que decidiu se revelar, né? É interessante quando a gente entende o contexto ali do livro de Mateus. Mateus escreveu, não sei se quem aqui já fez o Revaé? Glória a Deus, você vai fazer ainda no nosso seminário, amém? Mas você que já talvez estudou teologia em outros lugares, você vai saber que os 4 evangelhos, cada um deles foi escrito para um povo específico, com um tema específico, com uma linguagem específica. O evangelho de Mateus, ele foi escrito, né, principalmente para os judeus. E o objetivo desse livro, né, desse evangelho, era para mostrar que Jesus era o Messias prometido, Jesus era o novo Moisés, que Jesus era o rei esperado, que Jesus era o cumprimento de todas as profecias dos antigos profetas do Velho Testamento. E quando ele chega no primeiro capítulo, Mateus faz uma revelação sobre quem é Jesus. Ele vai falar que ele será chamado Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. Então ele começa o capítulo dizendo sobre parte do caráter de Deus, que é um Deus que está conosco. Um Deus que decidiu se manifestar, um Deus que decidiu habitar entre nós. E não só entre nós, mas Deus decidiu habitar em nós. E essa é a maior dádiva que nós carregamos. Eu e você, homens falhos, mulheres falhas, pecadores, errantes, cheios de defeitos, mas que carregamos dentro de nós o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Então o texto, né, o capítulo ali começa dizendo sobre Emanuel. Mas o capítulo vai se destrinchar, a história vai acontecer, Jesus opera sinais, Jesus opera maravilhas, Jesus é pendurado naquele madeiro, ao terceiro dia Jesus ressuscita, e agora a gente chega nas suas últimas falas com os discípulos. Jesus está no seu último momento com os discípulos, em Mateus 28, quando nós acabamos de ler. Jesus está falando sobre o Ide, eu já vou falar um pouco mais sobre o Ide, mas Jesus, da mesma forma como começou lá em Mateus 1, dizendo Emanuel, Deus conosco, agora Jesus termina também fazendo uma promessa. Eu estarei com vocês todos os dias, repete comigo, todos os dias,
até a consumação dos séculos. Então, ele começa falando sobre um Deus que se manifesta em presença, e ele termina o capítulo também prometendo a presença dele. Isso é interessante porque isso aqui não é um achismo. Isso aqui não é uma possibilidade, mas isso aqui é uma promessa, amém? E a Bíblia vai dizer que toda promessa, que toda palavra que sai da boca dele não volta para ele vazia. Então, se ele prometeu, é uma verdade. Eu e você contamos com a presença dele todos os nossos dias. E é interessante porque a gente precisa entender também o contexto histórico que está acontecendo aqui. Quando Jesus vem falar o ID, é interessante porque o ID não era só para aqueles discípulos, mas o ID é para mim e para você, amém? Amém? Quando nós lemos ide por todo mundo, pregar o evangelho, não é só para Pedro, para João, para Marcos, esquece, Marcos, para Pedro, para João, para Mateus, não, para Tiago, é para mim e para você hoje. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, toda criatura, fazei discípulos de todas as nações. Em outro livro, né, no livro de Lucas e no livro de Marcos, ele vai complementar e vai dizer, vocês colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Vocês darão ordem para os demônios e eles serão expulsos, eles irão embora. Esses dias Deus me pegou, né? Eu acho que eu falei isso aqui, puxou minha orelha, porque eu queria cumprir parte do ID, né? Não sei nem porque eu vou falar isso, mas enfim. Alguns anos atrás eu servia na intercessão, né? Cadê a galera da intercessão aí? Já servi também, já fui caça Pokémon também igual você, fica ligado? E aí eu servi anos assim na intercessão, cara, em acampamento de jovem, irmão, era demônio para tudo que é lado. Você não tem noção. Aí eu fiquei um pouco cansado de demônio. Aí eu comecei a fugir. Aí vinha na igreja, eu falei, chama fulano. E aí eu corri. Até que chegou um dia que eu estava dormindo lá em casa. Aí eu virei assim para a porta estava aberta, eu vi um vulto. E eu senti que era algo ruim mesmo. Só que eu estava tão cansado disso, que de vez de eu levantar e orar, eu virei para o outro lado e falei, hoje não, eu virei para o outro lado e dormi de novo. Quando eu falei para minha esposa, ela falou, como você viu o negócio, você não repreendeu, não orou? Eu falei, amor, só que aí, esses dias eu estava lendo o ID, e Deus falou, olha, você não pode escolher parte do ID como self-service. Você não pode falar, ó, não é lá, vai lá e faz o que você gosta. Quem gosta de pregar, prega. Quem gosta de orar por culto, não. É ID por todo mundo. Ir por todo mundo e pregar o evangelho, é para todo mundo. Orar por enfermos é para todo mundo. Expulsar demônios é para todo mundo, amém? Então, assume sua responsabilidade a partir de hoje, porque isso é uma ordenança, e quantos de nós não estamos posicionados nisso? Porque às vezes a gente acha que isso é para pastor, para evangelista, para mestre, mas isso é para todos nós. Você pode ser médico, advogado, enfermeiro, empregada doméstica, você pode ser o que você for. O IT é para você, aonde você estiver, você tem uma missão, pregar o evangelho, orar e curar enfermos, expulsar demônios, quem crê nisso aqui? Então Jesus está falando sobre o ID aqui, mas quando Jesus fala isso, a gente precisa entender o contexto. Porque hoje, é até mais fácil, hoje, por mais que a gente não faça, hoje é mais fácil o ID. Porque hoje a gente tem plataforma, hoje a gente tem rede social, hoje você pode sair daqui e começar a pregar no seu Instagram, tu vai estar de certa forma cumprindo o ID. Hoje as pessoas, principalmente no país que a gente vive, é um país que a maioria das pessoas já ouviram falar sobre Jesus um dia, né? Claro que tem perseguição aqui, tem ali, tem um pouco de preconceito, mas não é nada comparado ao que alguns irmãos vivem em outros países, mas principalmente o que esses irmãos aqui viviam. Porque, pega comigo, eu não sei se você gosta às vezes de se imaginar no local. A gente está falando de Jesus, falando para 12 homens, né? 12 discípulos, se a gente quiser botar os outros lá, que tinham os outros, 70 no máximo. Jesus está falando para 70 homens sair por aí, pregando o evangelho, curando os enfermos, fazendo um monte de doideira, que era doideira para a época. Hoje, o cristianismo é uma das maiores, não sei se o muçulmano está, mas é uma das maiores religiões do mundo. Às vezes é mais fácil, só que imagina na época, o que 70 homens, a maioria deles pobres, a maioria deles analfabeto, sem influência, pescador, um monte de homem grosseiro, um monte de homens que não eram intelectuais, que não eram os homens estudados. Jesus está falando para esses homens que eles tinham uma missão de Jesus voltaria para o céu, e a partir desse momento, a missão que Jesus estava cumprindo na terra estaria na mão deles. Eu imagino a cena, Jesus indo, aí eles olhando para o outro, agora é com a gente, hein? Mas eram 70 contra o mundo todo, irmão.
Às vezes você vai pregar no seu trabalho, tu começa a pregar, aí até a outra irmãzinha que está lá no seu trabalho, que é crente, também te ajuda. Hoje, às vezes você quer evangelizar, você diz, vamos na minha igreja, vamos na minha célula, no meu GC. Não tinha GC para convidar, não. Não tinha culto para convidar, não. Aí você convida, não, vamos, hoje você até escolhe, não, vamos no culto do pastor tal, que é mais evangelístico, assim, aí tu convida ele para esse dia. Ou vamos no culto do outro pastor que é mais profético, e aí tu escolhe, a gente tem um monte de muleta para evangelizar. Na época não, era na raça. Aí eu fico imaginando esses caras olhando um para o outro, como é que a gente vai fazer isso? Só tem a gente agora. Humanamente falando, irmão, a missão era impossível. Você entende que o cristianismo, que a fé que me faz estar eu e você aqui hoje, 2026 anos depois, está numa igreja, que era um antigo teatro, no Leblon, numa terça-feira à noite, já tem 400 pessoas aqui, fora quantos cultos estão acontecendo agora simultâneos pelo Brasil e pelo mundo. Começou com um homem que chamou 12, que chamou 70, e esses 70 começaram a pregar, e hoje a gente está aqui hoje. Aí talvez hoje é fácil olhar para, mas o cenário era completamente fechado. Imagina que ele, como 70 homens alcançariam as nações inteiras. Como 70 homens enfrentariam a perseguição de Roma sozinhos, sem arma, sem espada, sem exército. Como 70 homens sofreriam perseguições. Como 70 homens sustentariam a fé diante do martírio, por exemplo. Entende que é um cenário humanamente impossível? E é nesse cenário, exatamente nesse cenário de improbabilidade, que essa promessa aqui ganha força. Porque talvez eu e você hoje temos um monte de coisa para se apegar. Aqueles homens tinham que olhar um para o outro e falar, a única coisa que a gente tem é a presença de Deus. Porque hoje a gente se apega a tanta coisa, já percebeu? A gente se apega a uma estrutura de igreja, a gente se apega a grandes conferências, a gente se apega a grandes acampamentos, a gente se apega a G6, a cultos, a gente se apega até no outro. Eu nem preciso pregar, é só eu convidar a pessoa para ir lá no culto que meu pastor prega para ela. E aí a gente se apega a tanta coisa, e aqueles homens não tinham que se apegar. A única coisa que aqueles homens tinham era a presença de Deus. E sabe, o Senhor está nos convidando a voltar para a simplicidade de parar de contar com o nosso network, de parar de contar com a nossa estrutura, de parar de contar com o nosso telão de LED bonito, parar de contar somente com a nossa estrutura de som, com a nossa estrutura de luz, com a nossa igreja, church bonita, e começar a voltar a depender da presença de Deus. Porque se der mole, hoje a gente tem tanta coisa, que às vezes a gente está nem, na nossa cabeça nem mais da presença de Deus. Que a gente vem para o culto, e aí o nosso louvor é tão bom, a nossa técnico de luz e som são tão bons, que eles vão fazer aquele efeitozinho. Aí você vai, quando o louvor está naquela música, a luz apaga, aí o irmão lá da luz solta aquela fumacinha. Aí vem aquele clima de neblina, aí tu fecha o olho e fica todo arrepiado. Nossa. Às vezes é só luz, é só fumaça, é só a técnica de vocal que a irmã aqui do louvor tem, é só o tecladinho que está ali, né? Fica espiritual. E a gente tem tanta coisa, que às vezes a gente está esquecendo do mais importante, que é a presença de Deus. E aí Jesus está dizendo aqui, olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho, cura os enfermos, ora expulsa os demônios, faz, prega, ganha o mundo, ganha as nações, mas isso não vai ser através da boa eloquência de vocês, isso não vai ser através da estratégia de vocês, isso não vai ser da estratégia de coaching de vocês, isso não vai ser do bom relacionamento de vocês, mas isso vai ser através da minha presença em vocês. Por isso ele fala, ide por todo mundo, pregai o evangelho, mas aqui ele vai nos aprofundar, ele vai dizer que a grande, John Stott, um teólogo inglês, ele vai dizer que a grande comissão, que é o ID, ele está sustentado em duas realidades. A primeira realidade, sobre a autoridade de Cristo. Por isso que ele fala, eu tenho autoridade. Ele começa o texto dizendo, eu tenho autoridade sobre a terra, então, o primeiro fundamento onde a igreja está estabelecida e onde nós podemos nos apegar é na autoridade de Cristo, amém? E a Bíblia vai dizer que Cristo, o nome de Jesus, tem autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, aonde o nome dele é proclamado, demônios têm que se dobrar, aonde o nome dele é proclamado, cura tem que existir, aonde o nome dele é proclamado, as realidades do céu precisam se manifestar. Então, a primeira coisa que nós nos apegamos é a autoridade de Cristo. Mas em segunda coisa, que é o que nós estamos falando aqui hoje, é a presença dele. Eu estarei convosco.
Foi essa convicção que sustentou a igreja durante séculos. Foi essa convicção que sustentou Estevão enquanto estava sendo apedrejado, sendo martirizado. Foi essa convicção que sustentou cada um dos discípulos, enquanto Pedro, era crucificado de cabeça para baixo, enquanto João era preso na ilha de Patmos. Foi essa convicção que sustentou cada um dos irmãos na fé que vieram até hoje. E precisa ser essa convicção que precisa sustentar a nossa vida. Porque se não for isso, todo o resto é raso e pequeno demais para sustentar a nossa vida cristã. Porque se a sua fé não estiver sendo baseada na presença de Deus e na convicção de que Ele está contigo, irmão, qualquer outra coisa é passageira. Amigos da igreja são passageiros. Uma igreja legal é passageira até você ver o primeiro defeito na igreja. Os amigos da igreja são tão legais até você sofrer a primeira traição, até você ver a primeira fofoca. Experiências transcendentais, vigílias, são muito legais, até você passar um momento de silêncio. Isso tudo vem, vai, isso tudo passa. Mas a presença de Deus, Ele nos prometeu, estará conosco para sempre. E é isso que precisa nos fundamentar. É isso que vai nos segurar no dia bom. É isso que vai nos segurar no dia mau. É interessante porque quando ele fala, olha, todos os dias, o que significa todos os dias? Quando eu fui lá no original e eu fui ver, sabe o que significa, Renan? Todos os dias? No hebraico? Todos os dias. Todos os dias é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado, é domingo, e aí vira a semana, é segunda, é terça, é quarta. Todos os dias é no dia que tudo está bem. Mas todos os dias também é no dia que tudo está mal. Todos os dias é no dia que nós recebemos uma notícia boa e nós estamos nos alegrando. Mas todos os dias também é quando nós recebemos a pior notícia da nossa vida. Todos os dias é quando a nossa conta bancária está cheia. Quem aqui gosta de conta bancária cheia? Eu gosto. Não experimentei muito na minha vida, mas os poucos minutos que eu experimento, eu gosto. Mas todos os dias é também quando a conta está vazia. Todos os dias é quando a gente tem milhares de amigos ao nosso redor. Mas todos os dias é também quando a gente está se sentindo sozinho. E aí a gente pode lembrar, eu posso não ter ninguém do meu lado, mas Ele me fez uma promessa que Ele estaria comigo todos os dias. É por isso que o apóstolo Paulo, e irmão, eu estou aqui, eu nem fugi completamente do esboço aqui, mas glória a Deus por isso, mas é por isso que quando o apóstolo Paulo está ali preso, último livro, meu irmão Jackson aqui, Paulo escreve, está lá em 2 Timóteo, é o último livro que ele escreve, 2 Timóteo. Sabe onde Paulo escreve 2 Timóteo? Preso. É até redundante, geralmente quando eu prego Paulo aqui, as cartas que eu prego ele está preso, eu sempre falo isso, né? Paulo estava preso. Pensa o homem que ficou preso foi Paulo. E aí ele estava ali preso. E aí no final no último capítulo de Timóteo, 2 Timóteo 4, ele começa a falar ali para Timóteo, eu estou me sentindo abandonado. Sabe por quê, Timóteo? E aí eu parafraseando aqui, como se eu fosse Paulo, olha, o meu amigo Pedro me abandonou. O meu amigo Márcio desviou, está repreendido, é só um exemplo aqui. O meu amigo Caio foi pregar os evangelhos nas Filipinas, não está mais aqui do meu lado. Ele começa a citar um por um dos amigos que não estavam mais com ele. Aí ele vai falar, Jackson, que ele vai falar, olha, eu fui levado ao tribunal e para minha surpresa, nenhum dos meus amigos estava lá para me defender. Irmão, a gente está falando do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, irmão. O homem que escreveu 70% do Novo Testamento, o homem que gastou os seus dias para pregar, para orar por enfermos, para fazer o bem. Você está falando de um cara top. Esse cara foi levado, olha isso, olha o peso dessas palavras. Eu fui levado ao tribunal e para minha surpresa, não tinha ninguém lá para me defender. É um homem que está sozinho, irmão. Você acha que se você está sozinho aí, seja bem-vindo ao Clube de Paulo. Preso, solitário. Mas é interessante que eu amo essa carta, ele vai conduzindo a carta num tom, parece tão melancólico. E aí ele fala, para onde isso vai acabar? Que eu estou ficando desesperado. Mas aí ele vai terminar, porém, entretanto, eu não me senti sozinho um dia sequer. Porque do meu lado estava o meu Deus, na prisão, dentro do barco, naufragado na ilha de Malta, em toda e qualquer ocasião, todos os dias eu experimentei da presença de Deus.
Então talvez você está aí se sentindo sozinho, talvez você olhe para o lado e não tem ninguém, mas existe uma promessa que é: eu estarei com você. A promessa da presença é real. A promessa da presença é uma verdade que nós precisamos não só meditar nela, mas nós precisamos pregar ela para nós mesmos. Eu não sei se você tem o hábito de pregar para si mesmo, mas às vezes eu tenho que pregar para mim mesmo. Tem dia que eu acordo, gente, atacado. Tem gente que o dia que o velho homem aparece que ele fala: meu Deus, eu acho que eu nem convertido eu sou. Eu até tenho dúvida da minha salvação às vezes. Aí eu tenho que olhar no espelho, eu faço isso às vezes, pregar para mim mesmo. Começar a ler algumas verdades. E essa verdade precisa ser relida, meditada e pregada para nós diariamente. Ele está conosco. Ele está conosco, Ele está do meu lado. Eu tenho um amigo que é tão doido, que ele vai jantar, aí ele vai lá, ele prepara um lugar, ele bota uma mesa, uma cadeira, um prato, um garfo, um faco, tudo, um copinho, para o Espírito Santo, para ele lembrar: ele está comigo aqui. Ele fala que ele entra no carro, ele vai lá e puxa o cinto do carona, lugar para o Espírito Santo. E aí pode parecer doido, mas ele está dizendo para o cérebro dele, assim, ele está programando: olha, tem alguém aqui comigo. Deus está aqui comigo, Ele está do meu lado. Ele está do meu lado nos dias bons, mas Ele está do meu lado nos dias difíceis também. A igreja primitiva ali, como eu falei, não tinha templo, não tinha influência, não tinha apoio do Estado, não tinha tecnologia, não tinha mídia, não tinha microfone, não tinha nada. Mas 70 homens, e eu sou fascinado no livro de Atos, e a gente vai ler, Jackson, que a primeira pregação de Pedro, sabe quantas pessoas se converteram? 3.000. Os caras em uma pregação subiram de 70 para 3.000 pessoas. A segunda pregação de Pedro, ele pregou, 5.000 pessoas se converteram. A gente está falando de 8.000 pessoas, de 70 para 8.000 pessoas. Não foi estratégia, não foi tráfego pago, não foi networking, não foi o poder da presença de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que quando Deus decidiu se manifestar lá em Atos 2, os caras começaram a falar em outras línguas, o grego entendeu na sua própria língua, o hebreu entendeu na sua própria língua, o cara que falava em aramaico entendeu, todo mundo entendia as maravilhas de Deus. Não porque Pedro era bom eloquente, Pedro era um pescador, Pedro não sabia nem falar direito, irmão, mas porque a presença de Deus estava ali em Jerusalém naqueles dias. A presença de Deus, você carrega a presença de Deus. Quando você chega no seu trabalho, a presença de Deus precisa manifestar naquele lugar. Quando você chega na sua faculdade, na sua empresa, quando você pisa em um lugar, a presença de Deus precisa se manifestar. Qual foi a última vez que você deixou a presença se manifestar através de você? Qual foi a última vez que você... Irmão, e vou te falar hoje, pensa num cenário favorável para pregar o Evangelho. As pessoas estão desesperadas. Parece que hoje as pessoas te procuram. Às vezes eu estou assim, no banco não, né? Que a gente não vai mais para a fila do banco, pelo menos eu não vou. Mas eu estou em algum lugar assim, aí estou na fila, aí já vem a senhorinha. Filho, vivo com dor de cabeça, sei lá o quê. Já pede, fala: então posso orar pela senhora? Já prego. Ou quando vem contar problema, né? Tem gente que gosta na fila contar problema. Quem é desses aí? Porque tá sem fazer nada, puxa assunto com os outros. Meu filho, só Jesus e tal. Aí é a oportunidade de pregar o Evangelho. Às vezes a gente ouve, tá bom, beleza. Você não entende que o Espírito Santo está escancarando uma oportunidade de você manifestar a glória dele no lugar. Às vezes você não está precisando nem... A pessoa puxa assunto contigo. A pessoa conta o problema dela. A pessoa conta a enfermidade dela. Você é capaz de... Tudo bem, ir embora e não apresentar Jesus para ela. Quantas pessoas estão sentadas com a gente diariamente, no nosso trabalho, na nossa faculdade, a gente não está pregando o Evangelho, a gente não está manifestando, a gente não está cumprindo o ID. Quantas pessoas não estão morrendo todo dia, todo minuto? Agora, tem algum aparelho em algum hospital parando, tem algum coração parando de bater, tem alguém morrendo sem ouvir Jesus indo para o inferno. Sabe, não sei se eu vou contar essa história, mas esses dias a gente viveu um momento muito triste aqui como igreja, né? Ela não está aqui hoje, mas a Silvia, né, nossa irmã, líder da intercessão, líder da recepção, ela perdeu um filho de 20 anos. E já é uma história triste por si só, por você ver uma mãe enterrando o seu filho, né? E aí eu lembro que ele faleceu numa madrugada de domingo,
E a gente saí do culto aqui domingo de manhã, fui para almoçar e eu estava no almoço, o pastor Igor me ligou. E aí a gente foi correndo, né? Cheguei lá no ML, estava quase a igreja toda lá, abraçando a Silva. E eu lembro que eu tinha conhecido ele um mês antes. A Silva estava orando muito por ele, estava tentando, né? Conversava muito comigo, principalmente por cuidar da parte de jovens aqui da igreja. E aí a gente sempre falava, né? E aí, para quem não sabe, esse filho dela morava em outro país, tinha acabado de chegar no Brasil, tinha um mês. Ela estava 6, 7 anos sem ver ele, se não me engano. Ele chegou 5 anos sem ver, chegou. Você vai entender porque eu estou contando isso, tá? Pode parecer uma exposição, mas você vai entender. E aí, quando eu cheguei na RML, assim, eu fui abraçar ela chorando. E eu nem falei isso para ela. Eu falei um pouco, mas ela virou para mim e falou que ela não sabe, mas ela me marcou pro resto da minha vida. Ela olhou para mim chorando e ela ficou repetindo para mim: pastor, não deu tempo. Pastor, não deu tempo. Pastor, não deu tempo. E sabe por que eu estou falando isso aqui? Eu tenho certeza que a Silvia deixaria eu contar essa história. O que ela está falando que não deu tempo não deu tempo do filho dela, até onde a gente sabe, né? Entregar a sua vida para Cristo, viver uma vida na igreja, viver uma vida para Jesus. Eu lembro, eu comecei a pensar, Jackson, eu falei: cara, será que eu podia ter feito mais? Eu acredito que ela, como mãe, deve ter pensado: será que eu podia ter feito mais? Mas eu creio que ela fez tudo o que ela podia. Eu creio que ela orou, eu como pastor orei, mas eu fiquei pensando: será que eu podia ter ido lá visitar? Eu não sei. Mas fato é que, de fato, não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Ele não está mais aqui. E por que eu estou contando essa história? Porque histórias como essa acontecem todos os dias. E a verdade é que para você ainda dá tempo. Para a pessoa que está lá no seu trabalho ainda dá tempo. Para os seus familiares ainda dá tempo. Mas existe uma urgência na pregação do Evangelho. Nós precisamos falar, nós precisamos proclamar, nós precisamos pregar. Sabe quantas vezes a gente vive um Evangelho tão egoísta para nós mesmos? A gente está satisfeito em vir, sentar num culto, ouvir uma palavra, satisfazer o nosso ego, sair daqui e viver a nossa vida normalmente, quando tem pessoa do nosso lado, morrendo, indo para o inferno, porque a gente não foi capaz de cumprir o ID. Por isso que o ID era para aqueles discípulos, mas continua sendo até os dias de hoje. ID por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. A Bíblia vai dizer que as pedras clamam. Vai dizer que a criação, sabe, a criação de Deus, ela geme com grande expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Você! Tem pessoas lá fora, você vai sair agora, tu vai ter contato com pessoas que tudo que elas estão precisando é de um abraço, é de ouvir o Evangelho de Jesus. Tudo que elas estão precisando é de alguém que possa orar por elas. Tudo que elas estão precisando é de alguém que possa representar Jesus para elas. Jesus passou 33 anos na terra, irmão. 3 anos, principalmente, cumprindo seu ministério. Quando Jesus volta ao céu, Ele diz que Ele enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo, sobre nós. E hoje nós temos o Espírito Santo. E hoje eu e você temos essa responsabilidade de ser Jesus na terra. Você tem a responsabilidade de chegar no seu trabalho, de manifestar Jesus lá. Você tem a responsabilidade de chegar na sua empresa, na sua faculdade, e manifestar Jesus lá. Mas tudo começa com o entendimento, com o anseio, com a convicção de que Ele está presente na nossa vida todos os dias. Sabe, Deus nunca chamou homens que fossem capazes de sustentar a sua obra. Deus sempre chamou homens que fossem capazes de depender da sua presença. Por isso você vê que o tempo todo na Bíblia existe um padrão de Deus chamar homem. Davi tinha um monte de irmão mais forte, mais bonito, mais guerreiro. Aí Deus chama quem? O mais novo, menorzinho, franzino, que estava cuidando das ovelhas. Aí tem outro momento, cara, que Deus quer levantar um povo, um exército para ganhar uma guerra. Aí ele levanta um homem, ele fala: olha, você vai chamar os caras. Aí Deus olha para o exército e fala assim: ó, tá grande demais. Manda todo mundo embora e fica só 300. O tempo todo, a dinâmica bíblica é Deus chamando homens que fossem capazes de depender da presença. Aí Deus chama Moisés: Moisés, você vai ser libertador do povo. Mas Deus, eu sou gago, eu sou pesado de língua, como é que eu vou falar? Como é que eu vou pregar para eles? Como é que eu vou comunicar? Você não precisa de uma boa oratória, você precisa da minha presença.
Davi, Deus, mas eu sou o menor da minha casa, você precisa da minha presença, só isso. 300 soldados contra uma multidão, contra milhares, você só precisa da minha presença. Aí Deus continua, aí levanta Pedro, um homem pescador, não era erudito, você só precisa da minha presença. Deus pega Paulo, um perseguidor da igreja, você só precisa da minha presença. Até hoje, Deus continua só precisando de pessoas que necessitam da presença dEle. Você está aqui, pastor? Eu não sei falar. Pastor, eu não sou o melhor. Eu não sou o cara com mais dons, com mais talentos. Mas se você entende a necessidade da presença de Deus, se você ama a presença de Deus, se você entende que não é sobre a força do seu braço, mas sobre a graça dEle que opera na sua fraqueza, isso é tudo, isso é muito mais do que suficiente. Isso é tudo. Deus não está chamando homens capazes, mas Deus está chamando homens dependentes. Por isso que Deus dá o id, mas Ele fala, olha, vocês vão, mas vocês não vão na força do braço de vocês. Vocês não vão no intelecto de vocês, vocês não vão no networking de vocês. Tem uma outra passagem que Jesus vai enviar, e Ele fala, olha, não leva comida, não leva espada, leva nada, só o chinelinho e a bolsinha, e vai. O que Jesus está ensinando para eles? Porque no caminho, vocês precisam depender de mim, não do sustento, não do que vocês têm. E quantas vezes, fala a verdade, a gente não está pegando aquilo que a gente tem. Acontece um problema, a gente liga para um monte de gente. Acontece um problema, a gente tenta resolver de diversas formas. A gente está diante de um mar fechado e a gente tenta resolver, né? A gente está diante de um mar fechado e a gente não bate mais com cajado para abrir. A gente está diante de uma tempestade e a gente não está botando mais o pé para fora do barco e andando sobre a água. A gente está tentando um monte de coisa. A gente está tentando comprar um jet ski para atravessar o mar, comprar lancha. A gente está tentando fazer um monte de coisa. E Deus está chamando, será que ainda tem um povo que depende da minha presença? Será que ainda tem um povo que está disposto a botar um cajado, a fazer maluquices, esperando que a minha presença se manifeste? É interessante porque o próprio Moisés vai nos ensinar muito sobre a presença de Deus. Ele vai nos ensinar tanto sobre a necessidade da presença, porque Moisés, certa vez, está diante de um cenário onde Deus... Gente, o povo no Egito, quem leu, sabe que era um povo cansativo, né? Se você, assim como eu, pastoreia, lidera, já é cansativo, né? Hoje em dia, né? Tem um jovem, ainda bem que eu não estou mais lá no Next, agora é o problema lá de Luan e Larissa, mas às vezes, mas imagina, Moisés com aquele povo, Jackson. Povo murmurador, povo que reclamava, povo que estava lá. Aí teve uma vez que Deus acabou a paciência, ele falou, Moisés, faz o seguinte, toma aqui a chave da terra prometida, tá? Chave, a senha lá do Airbnb da terra prometida, é tal, você vai entrar, a terra prometida é de vocês, mas eu não vou mais com vocês, tá bom? Vai lá, tá liberado, até porque isso é muito sobre o caráter de Deus, porque se Deus prometeu, Ele não volta atrás, Deus já tinha prometido a terra, então Ele fala, a terra é de vocês, mas eu não vou mais com vocês. Aí Moisés, diante disso, vamos falar a verdade, se fosse 80% de nós aqui, beleza Deus, é isso mesmo, eu só quero a terra, beleza. Porque às vezes a gente está mais apegado à promessa que Deus fez do que o Deus que prometeu pra gente. Tem vezes que a gente está gastando mais a nossa vida para ver a terra prometida do que para ver Deus. É interessante que a Bíblia vai dizer que Moisés morreu sem entrar. Viu de longe, acenou. A Galeria dos Heróis da Fé vai ver um monte de gente que morreu sem ver. Aí por isso que fala aquela música, quem tem promessa de Deus não morre. Como é que não morre? Tem um monte de gente morrendo cheio de promessa. Moisés morreu com a promessa, não entrou. E aí, Moisés estaria, Deus, é o quê? Aí, Moisés constrange aqui, ele fala, olha, Senhor, sem a sua presença a gente não vai. Senhor, sem a tua presença a gente não entra naquela terra. Porque a gente não está interessado mais na terra que mana leite e mel, numa terra frutífera, na terra da promessa, não. A gente está mais interessado na sua presença, Senhor. É melhor ficar no deserto, sofrendo na sua presença, do que na terra prometida sem você. Mas quantas vezes a gente está focando, terra prometida, terra prometida, terra prometida, minha promessa vai chegar, a minha porta vai se abrir, irmão, eu quero estar onde a presença de Deus está. Amém, se Deus tem terra prometida para mim, amém, que eu entre lá, mas que eu só entre lá depois que a presença de Deus já estiver naquele lugar. É isso que Moisés falou. E é por isso que Deus agora aqui em Mateus, ele está falando id, Jesus está falando id, vai para todo mundo e prega o evangelho, mas agora não só vai,
mas vai sabendo que você tem a minha presença todos os dias da sua vida. Quantas vezes a gente tem um excesso de movimento sem presença? Quanto culto a gente está fazendo sem presença? Quanta conferência sem presença? Quanto GC sem presença? Quanta vigília sem presença? Porque foi o que eu falei, a gente é bom, a gente sabe fazer. A gente tem um louvor da hora, a gente tem uma equipe legal, a gente tem um monte de voluntário top. Eu posso vir aqui aprender oratória e vir pregar um sermão aqui e falar, uau, glória a Deus, está sem a presença de Deus aqui. Quantas coisas a gente está fazendo sem a presença e fora do contexto ministerial agora, quantas coisas está fazendo na sua vida sem a presença? Quantas portas você não tem entrado, abrindo na sua empresa sem a presença de Deus? Que a partir de hoje você pense, olha, Senhor, essa porta é sua, a sua presença está ali, é da sua vontade. Senhor, não abre essa porta se sua presença não for comigo. Senhor, não multiplica essa empresa se sua presença não estiver comigo. Será que você tem coragem de fazer essa oração? Senhor, não faz a minha vontade se sua presença não estiver comigo. A mesma oração de Moisés. Senhor, nós queremos, se possível, entrar na terra prometida, mas se a sua presença não for, nós não queremos. E está faltando crente hoje em dia para fazer essa mesma oração. Senhor, nós estamos mais interessados em você do que nas coisas. Senhor, nós estamos mais interessados na presença do que nos bens. Senhor, nós estamos mais interessados na presença do que na terra. Senhor, nós estamos mais interessados na presença do que no nosso ministério. Senhor, nós estamos mais interessados na presença do que em tudo. A presença é mais importante que a plataforma, a presença é mais importante que tudo. Mas sabe, nessa noite talvez você entrou aqui, vivendo dias, se sentindo sozinho, se sentindo abandonado, se sentindo solitário muitas vezes. Tem pessoas que entraram aqui nessa noite, estão me ouvindo, se sentem culpadas, se sentem indignas, porque cometeram erros, cometeram pecados. E aí você está falando, pastor, você está falando sobre a presença, eu duvido que a presença de Deus está comigo. Você não sabe os lugares onde eu estou indo. Você não sabe os lugares que eu tenho frequentado. Você não sabe as coisas que eu tenho feito. Sabe, certa vez o salmista, ele vai escrever, ele vai dizer, olha, aonde eu me ausentarei do teu espírito? Se eu subir ao mais alto monte, ali o Senhor está. Mas se eu for nas mais profundezas da terra, ali o Senhor também está. Se eu for para alto mar, o Senhor está. Mas se eu me cobrir na sepultura, ali a sua presença também me encontra. Não existe lugar tão escuro que a presença de Deus não te encontre. Talvez você tenha um vazio dentro de você. Você está me ouvindo, você tem um vazio dentro de você. Talvez você se sente sozinho, talvez você se sente pesado, talvez você sente tanta culpa. E sabe qual? E você às vezes achou, você entrou aqui achando que o maior problema da sua vida era a falta de dinheiro. Você entrou aqui achando que o maior problema da sua vida era a falta de amor de um pai ou de uma mãe. Você entrou aqui achando que o maior problema da sua vida era o seu casamento. Mas hoje você entendeu, o maior problema da sua vida é a falta de Jesus e da presença dele. Por isso, para terminar, tem uma história. A história do filho pródigo. A Bíblia vai dizer que tinha um homem muito rico. Ele tinha 2 filhos. E nessa história, um dos filhos, ele chega para o pai e fala assim, pai, eu quero a minha parte da herança. E isso na época, significava, olha pai, para mim você está morto. Eu não tenho mais interesse, não, me dá minha parte da herança. É como se estivesse matando o pai em vida. Então aquele filho pegou a parte da herança, saiu de casa. E a Bíblia vai dizer que esse filho gasta essa herança com mulheres, com orgias, com festas, com tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. E aquele homem, ele gasta tudo. Agora aquele homem sem dinheiro se vê trabalhando numa fazenda com uma outra pessoa, trabalhando com porcos. E a Bíblia chega a dizer que esse homem, tanta falta de dinheiro, tanta necessidade, ele chega, Jackson, a considerar comer a comida desejar a comida dos porcos. Tanta fome. Aí ele lembrou, eu tenho um pai, e na casa do meu pai, até os empregados comem com fartura. Eu vou voltar, eu vou pedir para o meu pai me aceitar de novo como um empregado, até porque na cabeça dele ele nunca vai me aceitar como um filho de novo.
Eu pedi minha parte da herança, eu saí de casa, eu abandonei ele. Você acha que ele vai me aceitar como filho? Nunca. Mas ele é misericordioso, como empregado ele me aceita. Os empregados de lá são mais bem tratados do que aqui. E aí ele volta. E uma vez eu vi o que mudou a minha perspectiva, que nós precisamos entender, é lindo fazer ação social. Eu amo, como eu falei, eu quero fazer uma no meu aniversário, a gente faz. Mas o maior papel da igreja não foi dar comida para as pessoas, dar dinheiro para os necessitados. O maior papel da igreja é mostrar a presença de Jesus para as pessoas. Sabe por quê? Se aquele jovem encontrasse uma ONG no meio do caminho, voltando para casa, que estivesse dando comida, talvez ele não voltaria. Já parou para pensar nisso? Se no meio do caminho ele encontrasse uma ONG, olha, aqui a gente dá abrigo, comida e roupa. Uau, era tudo que eu precisava. Ele ficaria ali no caminho. Porque aquele jovem achava que o maior problema dele era a falta de comida. Mas o maior problema que aquele jovem tinha era da ausência do pai na vida dele. A fome, todos os problemas fizeram ele voltar. Talvez tantos problemas te fizeram vir aqui hoje. E hoje eu estou aqui para te dizer, assim como para aquele jovem, o maior problema da sua vida não é falta de comida, não é falta de dinheiro, não seja falta de um casamento, não seja falta de paz na sua casa. O maior problema da sua vida é a falta da presença de Deus. E aí aquele jovem é surpreendido porque ele está voltando. E aí ele olha para casa e ele avista o pai dele na varanda. E aquele pai está de braços abertos. E aí eu imagino a cena, ele chegando meio constrangido: pai, eu sei que eu errei, eu pequei contra ti, meu filho. E aquele pai abraça ele. Aquele pai fala: traga um anel de volta para o meu filho, traga sandálias novas, mata o maior boi, e aí o maior cordeiro que a gente tem, que hoje vai ter churrasco, porque o meu filho estava perdido, mas hoje ele voltou para casa. Quem sabe nessa noite a sua vida não tenha sido igual daquele jovem. Está distante, está longe da casa do pai, longe da presença de Deus, talvez vivendo uma vida que desagrada o coração dele, e hoje está aqui com culpa em ti. Mas da mesma forma que o pai recebeu aquele filho, o seu pai te recebe nessa noite. Ele está de braços abertos nessa noite dizendo: meu filho, a maior falta que você tem na sua vida é da presença de Deus. E é por isso que você entrou nesse lugar nessa noite. Não sei se alguém te convidou para estar aqui, não sei se é um amigo que te ama muito, não sei se você viu uma arte no Instagram, mas fato é que o Espírito Santo de Deus te atraiu nesse lugar. E se Ele te atraiu é porque Ele te ama demais para te ver longe da presença dEle. Nessa noite eu queria te convidar a ficar de pé, fechar os seus olhos. Eu queria pedir para ninguém ir embora, eu sei que eu passei um pouco do horário. Se você puder fechar os seus olhos, se possível, colocar a mão sobre o seu coração. Eu sei que essa palavra falou com algumas pessoas aqui nessa noite. Eu sei que algumas pessoas foram confrontadas, consoladas. Eu sei que algumas pessoas ouviram a voz de Deus aqui nessa noite. De olhos fechados, com a mão sobre o seu coração, sem se mexer agora, sem ir embora, por favor. Eu não posso acabar esse culto sem antes orar por você. Nós vamos cantar uma canção agora nesse momento. Mas antes de eu orar por você, você mesmo vai fazer uma oração por você. De olhos fechados nessa noite, talvez é você que fala: pai, eu reconheço que eu tenho tentado viver a minha vida sem a sua presença. Pai, eu reconheço que eu tenho tentado fazer as coisas na força do meu braço. Talvez você entrou aqui afastado, desviado, longe dessa presença. Talvez você entrou aqui nessa noite frio, longe, distante. Eu não sei como você chegou aqui nesse lugar, mas eu sei de uma coisa: se você entrou, é porque foi o seu pai que te trouxe aqui. E assim como na vida daquele jovem, ele também está aqui hoje de braços abertos, dizendo: filho, eu perdoo os seus pecados. Filho, eu limpo as suas feridas. Filho, eu tenho um desejo de me manifestar de novo na sua vida. Por isso, nessa noite, de olhos fechados, faça essa oração, dizendo: Senhor, eu necessito da sua presença. Senhor, eu quero voltar para a sua presença. Senhor, eu quero voltar a sentir a sua presença na minha vida. Tantas pessoas frias, distantes entraram aqui nessa noite. Vamos lá, vamos cantar essa canção. Se você conhece isso, cante. Cante isso em forma de oração, dizendo: Senhor, não vamos te pedir nada a não ser a sua presença.